Projeto Qualidia, Unidade 2, Módulo 1. Na aula de hoje, pretendemos discutir a respeito da epidemia mundial de diabetes que atualmente está em curso. Normalmente, o conceito de epidemia é tido pelo senso comum como simplesmente um grande número de casos de uma determinada doença. Porém, isso não basta para caracterizar a epidemia. É importante lembrar que a epidemia é caracterizada por um aumento progressivo, inesperado e descontrolado dos coeficientes de incidência de uma determinada doença, de tal forma que ultrapassa e mantém valores acima do limiar epidêmico pré-estabelecido. E é exatamente isso que está acontecendo com a diabetes nos dias de hoje. Nós temos tanto o aumento dos casos novos, os casos incidentes, num nível muito acima do esperado e do até então estabelecido, além do fato de que a prevalência está aumentando, o que é agravado pelo fato de o diabetes ser uma doença de longo curso e que, apesar de estar relacionada a uma grande mortalidade, os indivíduos que são afetados tendem a viver por um período longo. Quando analisamos os fatores que podem levar uma determinada doença a passar de uma faixa endêmica para uma faixa epidêmica em uma determinada população, encontram-se, principalmente quando se fala em doenças crônicas não transmissíveis, as alterações demográficas e da estrutura epidemiológica da população e do local onde acontece essa epidemia. No caso do Brasil, ocorreram nas últimas décadas importantes e profundas transformações no padrão de mortalidade e também nas características demográficas da nossa população. O que se percebeu é que houve uma redução da mortalidade precoce, principalmente aquelas devidas a doenças infecciosas e parasitárias. Ocorreu também aumento da expectativa de vida ao nascer e, além disso, também mudanças decorrentes do processo de urbanização no Brasil, o aumento dos acidentes de trânsito, da violência e das causas externas em geral, de maneira que o Brasil ainda convive com um duplo perfil epidemiológico. Se por um lado ainda existe um elevado número de mortes por desnutrição, por doenças perinatais, por doenças infecto-contagiosas e por condições maternas e relacionadas ao ciclo gravídico puerperal, por outro lado, à medida que o Brasil se torna um país mais desenvolvido economicamente, com mais acesso à infraestrutura de urbanidade, aos serviços do Estado, aos serviços de saúde, caminhamos no sentido de um perfil epidemiológico similar ao dos países desenvolvidos, guardadas as devidas proporções, evidentemente. Uma das alterações demográficas dignas de nota é o aumento da expectativa de vida ao nascer, pois, na medida em que analisamos os dados, na série histórica de 1980 até o ano de 2009, percebemos que a expectativa de vida média do homem aumentou de cerca de 60 anos para 69,4, a da mulher aumentou de 66 anos para 77 anos, de maneira que, na média de ambos os sexos, a expectativa de vida ao nascer aumentou de 62,7 anos no ano de 1980 para 73,1 anos no ano de 2009, de maneira que este envelhecimento da população, por si só, já justifica de alguma maneira o aumento da prevalência de diabetes, visto que, com o aumento da idade, existe um aumento no risco do desenvolvimento desta e de outras doenças crônicas não transmissíveis. Além disso, também é importante citar a queda da mortalidade infantil, que, de uma maneira geral, teve uma queda muito expressiva. Podemos citar o dado de que no ano de 1940 eram 149 por mil nascidos vivos e no ano 2000 são 29,7 por mil nascidos vivos. Percebemos que, além desta mudança na taxa global do Brasil, também houve mudanças significativas nas regiões brasileiras, em que houve diminuição nos últimos 10 anos, a exemplo da região Nordeste, em que a taxa era de 44,7 por mil nascidos vivos, caiu no ano 2000 para 18,5 por mil nascidos vivos. Porém, esse dado reflete também as desigualdades regionais do nosso país, pois a mortalidade infantil atual da região Nordeste, de 18,5 por mil, é igual à mortalidade da região Sul no ano 2000, ou seja, 10 anos atrás. A mortalidade infantil atual da região Sul não teve uma queda tão expressiva quanto da região Norte e Nordeste, porém hoje em dia encontra-se na faixa de 12,6 por mil, de maneira que estas crianças que deixaram de morrer tornarão-se adultos, que por conta de terem mais acesso aos serviços de saúde, provavelmente atingirão a sua expectativa de vida ao nascer, portanto, serão vulneráveis e possíveis candidatos a desenvolverem diabetes, hipertensão, neoplasias ou outras doenças crônicas que
que são o problema de saúde pública de maior magnitude no Brasil. Neste slide, podemos ver uma comparação entre 3 momentos da pirâmide etária brasileira, no ano de 1975, no ano atual de 2012 e uma previsão para o ano de 2050. É possível notar que no ano de 75 a estrutura configurava-se exatamente como uma pirâmide de base larga e ápice estreito, representando uma pequena população idosa e uma grande população jovem. Nos dias de hoje, percebemos já a diminuição da fecundidade e também da redução da mortalidade infantil através do incremento do número de pessoas entre 20 e 45 anos e também o aumento da expectativa de vida e o acesso ao serviço de saúde que se reflete pelo aumento da população idosa. Já quando observamos a pirâmide etária prevista para o ano de 2050, percebemos já um menor número relativo de jovens, um incremento importante na faixa entre os 20 e os 45 anos e, quando comparado ao ano de 75, um grande aumento na população acima de 60 anos. População essa que muitas vezes acaba sendo bastante suscetível e vulnerável às doenças crônicas, tais como a diabetes e a hipertensão. Este conjunto de fatos e alterações na estrutura epidemiológica justificam e explicam o aumento da incidência e da prevalência da diabetes no Brasil. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, o número de pessoas portadoras de diabetes no mundo era de cerca de 177 milhões no ano 2000, com expectativa de alcançar 350 milhões no ano de 2025. Portanto, em cerca de 25 anos, teremos praticamente dobrado o número de indivíduos. E é importante lembrar que a população mundial, com certeza, não haverá de ter dobrado em 25 anos. Além disso, no Brasil, estima-se que entre o ano de 2000 e 2030, o número de indivíduos com diabetes vai passar de 4,5 milhões para mais ou menos 11 milhões. Ou seja, teremos praticamente triplicado o número de diabéticos e ainda existe dados que apontam de que metade dessa população possivelmente desconhecerá esse diagnóstico. Ainda falando da epidemiologia do diabetes no Brasil, no ano de 1980, estimava-se uma prevalência em torno de 7,6% dos adultos entre 30 e 69 anos, fato que contrasta com dados obtidos na Campanha Nacional de Detecção do Diabetes Mellitus em 2001, na qual 16% dos examinados maiores de 40 anos apresentavam uma glicemia capilar maior ou igual a 100 mg por decilitro em jejum ou maior ou igual a 140 em amostra casual, corroborando a ideia de que os coeficientes de incidência estão aumentando muito acima dos níveis pré-estabelecidos até então. Além disso, a incidência do diabetes tipo 2 é difícil de ser determinada em grandes populações. Isto ocorre pois envolve seguimento do paciente por alguns anos, com medições periódicas da glicemia, fato este que dificulta o diagnóstico, que muitas vezes é feito quando realiza algum exame periódico ou ainda quando apresenta uma complicação de uma doença até então desconhecida. E tal fato contrasta com os estudos de incidência do diabetes tipo 1, que devido às suas manifestações clínicas mais características e o fato de precocemente ocasionar uma necessidade do paciente ser avaliado ou procurar no serviço de saúde, contribuem ainda mais para a dificuldade para estabelecer de forma fidedigna os coeficientes de incidência e de prevalência do diabetes 2 na nossa população. Quando falamos em prevenção primária do diabetes tipo 2, é muito importante citar que estes programas têm se baseado em intervenções relativamente simples que focam a dieta e a prática de atividade física. Tudo isso no intuito de combater o excesso de peso, que é o grande fator de risco para o desenvolvimento do diabetes tipo 2. Resultados de algumas pesquisas, como o Diabetes Prevention Program, mostrou uma redução em torno de 58% na incidência de casos de diabetes através do estímulo a uma dieta saudável e também a prática de atividades físicas regulares. Outro dado interessante de ser citado é da pesquisa Finnish Diabetes Prevention Study, que mostrou que uma redução do peso em torno de 3 a 4 quilos, e aí que é importante a gente relatar, 3 a 4 quilos perdidos em 4 anos, acabou por reduzir a incidência do diabetes nos mesmos valores de 58%. Portanto, programas baseados na redução de peso e estímulo à atividade física têm uma eficácia comprovada na redução da incidência do diabetes, ou seja, dos casos novos, além de ajudar na compensação dos casos já estabelecidos, dos casos prevalentes.
Além disso, um outro dado importante foi do estudo longitudinal realizado com quase 85 mil indivíduos que eram enfermeiras e foram seguidos por um período de 16 anos de follow-up. Neste grupo, o controle dos fatores de risco modificáveis, como dieta, atividade física, tabagismo e excesso de peso, foi associado a uma redução bastante expressiva de até 91% na incidência de diabetes nesse grupo. Portanto, a mensagem que fica quando analisamos esses dados é de que a epidemia do diabetes realmente é um fato presente, é um fato real e é um fato grave. Por outro lado, a maneira de enfrentar esta epidemia, além de qualificar a assistência, de refinar o diagnóstico e de buscar novos tratamentos e terapêuticas, é muito importante a prevenção primária, o estímulo a hábitos de vida saudáveis, a prática de atividade física e o autocuidado de uma maneira geral, pois os dados mostram reduções muito significativas da incidência de casos novos a partir deste tipo de medida, de maneira tal que um dos eixos principais no enfrentamento da epidemia do diabetes, tanto no Brasil quanto a nível global, passa pelo autocuidado, pela manutenção de hábitos saudáveis e práticas ligadas à promoção da boa saúde. Muito obrigado.